Fala pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, não sei bem o horário que vocês vão assistir isso daqui. A gente mudou o formato desde a última, né, apresentação que a gente fez. A gente está tentando gravar, fazer isso de um jeito um pouco mais dinâmico. O Léo coletou algumas perguntas Uhum. aqui, tem umas perguntas dele também. A gente vai tentar fazer um bate-papo aqui, tá? Dessa vez o Marcelo não tá, ele está viajando nessa semana, então vocês vão ter que me aguentar um tempo um pouco maior aqui. Vou falar um pouco a parte dele aqui, começar falando um pouco de carteira e falar um pouco do que foi o mês passado. E depois eu entro falando um pouco dos cenários e como é que a gente está posicionado, tá bom? Vou começar então, Léo, posso ir Vai, tocando por pode aqui, ir. tá? Bom, junho foi um mês meio maluco, assim, foi quando você vai olhando para a sucessão de eventos que aconteceram e olhando para o ponta a ponta do que aconteceu com os fundos e com o mercado, essa ponta a ponta não reflete exatamente o que aconteceu no mês. Assim, o mês foi com uma sucessão gigantesca de eventos, tá? Quando você olha para a bolsa aqui, o índice caiu 1%. A gente foi um pouco pior do que o índice, né? A gente caiu 2,1% no mês. Detratores aí da nossa performance foram olhando para os setores aí, commodities, os hyperscalers, né, de tecnologia US que a gente tem, um pouco de varejo, tá? Mas é mais é, commodities e hyperscalers. E o lado positivo que agregou performance para a gente, ou diminuiu a queda no net do fundo, a posição que a gente tem em semis e memória lá fora, utilities aqui, industrials aqui também, tá? Eu acho que, exceto por essa coisa desses movimentos em tech lá fora, que foram muito grandes, né? Muito ao longo do mês inteiro, entre hyperscalers e semi-barra memória, exceto por isso, aqui tem uma dinâmica meio própria. O resto espelha um pouco que a gente sabe que essas coisas vão balançar, mas eu acho que tanto commodities quanto indústria são lugares interessantes para estar, ainda que commodities tenham vindo mal, tá? E utilities ela tem um caráter mais defensivo, ela anda nos cenários bons, é, mas ela te segura um pouco mais de downside, é um driver importante aqui da carteira também. Quais foram os eventos importantes para junho, tá? Para a gente pensar um pouco a respeito e aí já falar mais de futuro, que é o que interessa. Putz, um monte de coisa. Você começou, um negócio que o mercado foi precificando aos poucos, mas junho foi o cessar-fogo mais, não dá para chamar isso de definitivo, né? Porque Trump e Irã têm um monte de idas e vindas. Hoje mesmo é um dia que o petróleo está subindo. Mas você começou uma negociação de verdade, você começou a abertura de Hormuz, que é o que interessa. Então, o fluxo de embarcações não está normalizado ainda, mas aumentou significativamente. O petróleo veio bastante para baixo, tá? A gente aproveitou esse processo todo para ir comprando posições Petro, Prio, as empresas que a gente gosta aqui, produtoras de petróleo. É, Ao longo desse período, a gente queimou um pouco a largada, por isso que custou um pouco aqui do ponto de vista de performance. Eu achava que, Marcelo, eu, os analistas, a gente olhava aí para uns 75, um pouquinho acima, o nível interessante do petróleo. O petróleo testou abaixo de 70, né? Então, mas foi um evento importante. A gente acha que o petróleo fica mais ou menos nesses níveis, talvez um pouco para cima, porque tem uma recomposição muito grande de estoque, apesar da gente entender que em condições normais, pós recomposição de estoque, você tem um oversupply, então a curva vai ter uma inclinação para baixo, mas num nível que é acima do que você tinha no pré-pandemia. A gente acha que essas empresas, tem um ponto interessante para essas empresas aí. Mas além do petróleo, você teve um payroll mais forte no começo do mês. Isso plantou uma dúvida grande no mercado de trabalho.
deslocou muito a distribuição de riscos, porque você começou a desenhar uma tendência de recuperação mais consistente do mercado de trabalho que a gente não tinha. É, e com isso, se você tiver uma recuperação consistente do mercado de trabalho, a gente começa a ter que ter riscos de aumento de juros mais significativos adiante, tá? A curva botou entre um e dois aumentos, um para esse ano, um pouquinho para esse ano, tem mais um para o ano que vem hoje. Mas pode ser muito mais ou pode ser menos, dependendo do que a gente for ver no mercado de trabalho. De qualquer forma, esse payroll foi algo importante, e a ele se somou a primeira reunião do Kevin Walsh lá no FOMC. Foi uma reunião estranha, um pouco esperada, num certo sentido, mas quando isso fechou, foi talvez um pouco esperado, pelo fato do Kevin Walsh ser um cara, a gente já sabia disso, muito contrário ao da guidance sobre política monetária, tá? Ele não deu nenhum, realmente. Foi completamente fechado em relação sequer à avaliação do cenário. E aí, quando você ficou sem a opinião do chairman, prevalece o que estava lá, foi uma reunião que você deu as projeções, e o que você percebe é que metade dos demais pensam muito de juros para esse ano já. Tá? Então, é um board que veio mais rock do que o mercado esperava, do que o mercado esperava. Se o mercado de trabalho começar a acelerar, e aí eu vou falar um pouco disso adiante, tem uma questão aqui, tá? Isso é muito importante, porque isso daqui é o que define, é um marcador importante para ciclo de emergentes. Se a gente entrar e fazer uma virada na chave e você começar a subir juros, entrar no ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sobe, está crescendo muito mais, isso é muito pró-dólar, mas isso é muito contra fluxo de emergentes, tá? Então, Uma das perguntas aqui, inclusive, é sobre o Fed, né, sobre o novo presidente. Como ler nas entrelinhas a primeira decisão do novo presidente do Fed? é, ele, é exatamente isso, ele se absteve de dar opinião, no fundo é isso. Ele acha que você não pode dar guidance. E mais que isso, ele não quis dizer para onde, por que que ele está olhando, quais são as coisas mais sensíveis para a decisão dele, tá? E o presidente, no fundo, um dos papéis do presidente é exercer essa comunicação do comitê para o restante mercado, sociedade, etc. Quando ele se abstém disso, a comunicação fica truncada. Então a gente vai ver mais volatilidade nessa Treasury. Não acho que é aumento de juros, vou falar um pouco adiante, tá? Mas assim, cada payroll, cada CPI, a gente vai ficar muito mais volátil aos dados e talvez isso cobre um prêmio, um term premium, que é um prêmio excedente nas partes mais longas da curva, um pouco maior também, tá? Honestamente, essa coisa, eu entendo o guidance, o quanto que você dá de guidance condicional ao cenário. Entendo não dar guidance agora, porque a incerteza é muito grande, mas não falar porque você está olhando, talvez um excesso. De qualquer forma, assim, o nosso pragmatismo aqui é um mundo que tem um pouco mais de volatilidade, mas não acho que significa aumento de juros já no curto prazo. Trazendo para o Brasil, ainda junho, e aí já fazendo a ponte para o que a gente espera, você teve duas coisas, teve um Copom estranho, para dizer uma palavra mais simpática. O Copom cortou juros, escreveu um comunicado, uma ata com todos os elementos para subir, é, é, ou para pelo menos manter. E ele justificou isso, eu nem acho que a justificativa é ruim, mas ele explicitou que ele rodou para frente um trimestre dentro do horizonte relevante, porque ele falou, pô, se eu mantiver os juros agora, a minha inflação projetada vai estar acima da meta no horizonte relevante, mas um mês para frente, ou um trimestre para frente, que é onde vai estar meu horizonte relevante na próxima reunião, já estaria abaixo. Então, faz sentido cortar. Dá para dizer que foi, assim, uma explicação razoável, acho que é.
Só que a gente está entrando em momentos muito difíceis aqui. A gente vai passar por alguns meses aqui em que você tem uma eleição muito binária pela frente, você tem dúvidas em relação ao cenário global, e você tem uma eleição muito binária pela frente com desfechos muito diferentes aí, porque vai acontecer com ativos e cenário econômico. Então, assim, eu acho que o Banco Central tem que tentar prezar mais até do que em situações normais pela credibilidade. Acho que vai ser uma prova de fogo para o Galípolo e diretoria. E assim, eu diria que o mercado ficou muito na dúvida logo que veio a decisão com essa justificativa. Depois da ata melhorou um pouco. Mas parece um BC que está olhando para isso tudo, para o fenômeno inflacionário, como se fosse simplesmente a desancorar as expectativas, etc., como se fosse derivada do choque de oferta do petróleo, tá? E eu acho essa uma leitura arriscada. Um pedaço disso, no meu entender, quando se olha para expectativas de 28, já é uma história de aumento de risco político pós-fecho eleitoral que a gente vai ter, tá? Então, assim, por que que isso é importante? Acho que o grande efeito sobre isso está no câmbio. Até então, a curva subia porque na deterioração do cenário, mesmo no risco político, porque o mercado olhava para isso e colocava uma curva de reação do BC em que ele responderia à deterioração do cenário de inflação. Se você coloca uma dúvida em relação a essa curva de resposta, é, esse risco vai para outros ativos, e o mais óbvio deles, assim, do ponto de vista eleitoral, é o câmbio, tá? Então, a leitura do BC de que, olha, tudo choque de oferta, me diz que ele tem um pouco do petróleo, ou a maior parte me diz que ele tem um pouco de receio de combater uma deterioração do cenário inflacionário brasileiro se ele vier do risco político. É uma leitura, não é nenhuma previsão, mas ele plantou esse risco. E aí, onde isso vai aparecer mais é no câmbio, porque parece que é o ativo desses mais óbvios aí que está menos precificado por um cenário eleitoral ruim, tá? Então, criou um ambiente um pouco mais favorável para a depreciação do BRL. A eleição está um pouco longe ainda, o carrego é duro, mas essa dúvida acho que ele vai ficar até a eleição, tá? Então, tem uma implicação importante para o câmbio. Agora, por outro lado, o que ajudou o mercado aqui nessas últimas semanas de junho foram pesquisas, né? A gente começou o mês de junho com o Lula subindo, a aprovação do Lula melhorando com essa quantidade gigantesca de medidas que ele colocou. Parecia que isso estava fazendo efeito. Acho que fez, mas assim. E além disso, veio as trapalhadas do Flávio, né? O Flávio é um susto a cada semana. E o que parecia que a gente veria que aquela diferença que estava 5, 6, 7 pontos, logo depois do que saíram as gravações do Flávio Covocaro, essa diferença pró-Lula no segundo turno pudesse abrir. Acho que essa é uma expectativa que todo mundo estava tendo, porque as pesquisas de final de maio, entrando em junho, começavam a sinalizar uma deterioração do Flávio e uma melhora do Lula. Isso não aconteceu. O Lula parou de melhorar do ponto de vista de popularidade, pelo menos nas duas, três últimas pesquisas que a gente viu abertas. E o Flávio deu uma ticada para cima no segundo turno. Então, aquela diferença que era de 6, 7 pontos, hoje está mais 4, 5. Tá? Lembrando que o perfil do eleitorado do Lula, em geral, tem uma abstenção maior no segundo turno. Eleitor de mais baixa renda, deslocamento mais difícil, mais concentrado no Nordeste, a abstenção tende a ser maior. Nas últimas eleições, o erro das pesquisas foi alguma coisa perto de 3, 4%. Então tem a priori um bias pró-Lula, se você controlar pelo likely voter.
Então, 4 pontos de diferença está muito perto de empate, tá? Apesar de todo esse caminhão de atrapalhadas que o Flávio tem trazido para a campanha. Então, isso ajudou. As curvas eram um pouco mais para baixo, mas para o final do mês, o mercado melhorou, não dá para chamar isso de uma melhora, mas deu uma despiorada, tá? Acho que nessa linha da eleição também, um pouco, uma das questões que já entrou um pouco, né? Quão favorito é o Lula hoje? Acho que passou um pouco, mas a outra que acabou não sendo abordada foi: vocês veem alguma possibilidade do Flávio desistir da candidatura? Tá bom. Então vamos falar sobre isso, e aí, respondendo a isso, a gente tem um gancho para falar como é que está a carteira e como é que a gente está pensando para Uhum. frente, tá? É, não dá para dizer muita coisa sobre favoritismo nessa eleição. Assim, você olha hoje as pesquisas, elas parecem mais ou menos empatadas. Tem talvez um ligeiro favoritismo para o Lula, mas é difícil dizer. Os dois têm uma rejeição que parece muito consolidada. É, Pô, já caíram assim umas bombas importantes na campanha do Flávio. E o antilulismo protege muito as intenções de voto dele, tá? Do lado do Lula, você percebe que ele acertou a mão na campanha, ele acertou a mão nas decisões econômicas. Eu acho que isso sintoniza talvez melhor com o eleitorado que ele tem que se aproximar para tentar ganhar a eleição, mas ele só oscila do ponto de vista de aprovação. Ele ainda tem um gap de desaprovação positivo. Então, não é uma eleição trivial. Em condições normais, seria uma eleição para o Lula perder. E aí o que aconteceria é o que está acontecendo em vários outros países, né? Que com a polarização, o gente tem que estar fazendo um governo assim, completamente sensacional para ser favorito. A gente está vendo os incumbentes perderem, tanto de esquerda quanto de direita, na América Latina, os de esquerda, perderem nas últimas eleições. Então, condições naturais, normais, acho que era uma eleição para o Lula perder, mas o Flávio, de novo, né? É uma caixinha de surpresa. E não tem surpresa boa, né? Isso que é uma pena. É, então, é difícil fazer um prognóstico. Eu acho que a eleição é uma coisa que a gente vai saber o tempo inteiro e o pano de fundo disso tudo é master, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter que conviver com esses escândalos e com os desdobramentos desses escândalos o período eleitoral inteiro. É difícil fazer uma projeção, tá? Mas isso é importante, já faz preço, já tem muito disso na curva de juros, já tem muito disso nos cases domésticos brasileiros. Não que tenha precificado o Lula, longe disso, mas esse risco está lá. Sim, juro real a 8, porque tem uma questão eleitoral que o mercado está se perguntando. Então, esse ponto é importante para o desenho da carteira. Como é que a gente está pensando aqui? É, um pouco, então, é um pouco que a gente conversou no mês passado. Quando eu olho para o equilíbrio global, eu acho que, de fato, você tem um risco de subida de juros, da economia americana reacelerar e o mercado de trabalho a demanda de trabalho começar a subir mais do que a oferta, e você ter pressões no mercado de trabalho. Não tem sinais, o mercado de trabalho está melhor. Payroll que saiu agora no começo desse mês foi mais baixo já, então não está tão bom quanto parecia lá no começo de junho. Mas é um mercado de trabalho que parece mais ou menos em equilíbrio, tá? Que oferta e demanda estão crescendo num pace parecido, e aí você não tem pressão tão grande de salário. Se você olhar, salários reais estão crescendo menos nos Estados Unidos. A questão é, pô, mas será que a gente pode ter uma expansão maior de demanda olhando para frente aí, isso impulsionar a demanda por trabalho, impulsionar salários, inflação? Se isso acontecer, vai ter que subir juros, tá? Eu acho que o cenário que eu enxergo isso acontecendo, vamos pensar o seguinte: o segundo tri é um trimestre em que você teve expansão fiscal do governo americano, que veio desde lá atrás, os rebates de imposto de renda.
que bateram no segundo tri, isso ajudou a compensar o aumento do preço do petróleo. Esse negócio sai à frente agora. O preço do petróleo também está mais baixo, o preço de gasolina e derivados também mais baixo. Então, uma coisa meio que vai compensar a outra aqui pensando adiante. Para a economia continuar crescendo, e aí eu acho que ela tem que ir acelerando do pace que está agora, de novo, o mercado de trabalho é uma cara de equilíbrio. Então, para ela acelerar, a gente precisa pensar no que estaria impulsionando essa economia. E a grande resposta para isso hoje é o efeito riqueza, mercado de ações, condições financeiras mais favoráveis. Então, a gente teria que estar vendo o mercado de ações tão mais forte do que a gente viu no primeiro semestre, para essa coisa prevalecer. O grande motor do mercado de ações não é macro lá fora, hoje o grande motor do mercado de ações é AI, tá? O mercado fica trocando um pouco de software para hyperscalers, de hyperscalers para infra barra semi barra memória, mas assim, é tecnologia US. Esse é o grande, esse é o grande driver, eu acho que tem mais pernas para ver aí, tá? Em todos os cases, tanto para memória, para semi, quanto para os hyperscalers também. Se esse negócio for levado para um extremo, é assim, putz, é muito isso, muito mais do que a gente viu no primeiro semestre, a gente vai ter uma aceleração muito grande no preço das ações, portanto, o americano vai estar mais rico, consumindo mais, e a economia acelera. Então, a gente tem que ter, se a gente está pensando em qualquer tipo de cenário, uma proteção, além da gente gostar do micro da história, gostar muito do micro da história, uma proteção para uma carteira como um todo é ter isso, porque é isso que faz dar errado. Se isso dá muito certo, se isso dá certo demais, os cases mais cíclicos vão dar errado, porque o Fed vai ter que subir juros. Tá? E aí, emergência é um problema, commodities é um problema, fluxo para cá é um grande problema. Então, acho que isso meio que redia um pouco a gente dos cenários piores. É importante tanto pelo micro quanto pela composição de carteira. O cenário que eu acho mais provável não é o de aceleração. Eu acho que você vai continuar tendo um momento muito bom para a Bolsa Americana, mas os outros fatores vão fazer com que a economia americana fique crescendo pouco abaixo de 2%. Tá? Que é meio onde a gente está hoje nesse trimestre. Se isso vale, eu acho que o mercado de trabalho continua em equilíbrio, eventualmente abrindo um pouquinho o desemprego, mas de uma maneira muito gradual. A gente vai ver aí preços de serviços vindo mais para baixo, a gente já está vendo housing vindo mais para baixo, rentals. Você vai tirando o choque do petróleo e derivados, a economia vai convergindo, tá? Mesmo com software e chips e tudo mais altos, a economia vai convergindo, ou a inflação vai convergindo de um jeito mais lento do que a gente imaginava há 6 meses. Mas essa convergência vai acontecer. Se essa convergência for acontecendo com o mercado de trabalho razoavelmente equilibrado, você tem um espaço para lá para frente fazer talvez mais um ou dois cortes, tá? Então, eu acho que o ciclo ainda é bacana do ponto de vista da política monetária, o impulso sobre ativos. Se isso vale, você também, esse dinheiro aí, uma parte vai espalhar, uma parte vem para IEM, uma parte vai para cíclicos como um todo, tá? Então, olhando para o global, é meio isso que a gente está pensando. Acho que a gente tem que ter uma parte lá fora em tech, uma parte importante, por isso hoje 33% da carteira já entrando na carteira está nisso. Outra parte pode estar aqui em commodities, etc. Quando eu penso na questão doméstica, e aí a ponte com a eleição é um grande drive. Já estamos 3 meses da eleição. Eleição é um grande drive. É isso que a gente tem que olhar. Com essa grande dificuldade que a gente sabe que o evento está lá, a gente sabe dos desfechos binários, mas a gente não consegue botar uma probabilidade clara de um favorito aqui. Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que, primeiro, se tiver alguma coisa mais favorável, é pelo ciclo global, que acaba afetando a gente. Tem que lembrar se com o petróleo mais baixo, a gente vai ver uma expansão de crescimento
o mundo. Europa e Ásia, principalmente, Ásia que China, mas a gente vai ver uma recuperação de crescimento, isso é importante. Dois, você tem toda a cadeia de valor de AI, que acaba ajudando também alguns cases de commodities. É, e a minha impressão é que a economia americana não desacelera muito também. Então, a gente está fazendo um grande soft landing já há algum tempo lá nos Estados Unidos, com pernas longas, convergência longa, mas acho que a gente vai ver mais capítulos dessa novela. Se isso vale, eu acho que tem um ambiente bom para commodities. Tá? Então, a gente gosta da história. É, a gente está fazendo essa história, uma parte via petróleo, então a gente gosta petro e prio, como mencionei aqui. Acho que um pouco de ouro também é importante ter na carteira, tá? É verdade que o ouro caiu muito nesse recente, porque nessa coisa do pós-wash e o petróleo vindo para baixo, expectativas de inflação mais longas caíram muito, isso trouxe o ouro para baixo. Acho que se você tiver ainda num momento de política monetária, de estabilidade para easing, eu acho que os fatores mais estruturais do ouro têm que se manifestar. Então, compras dos bancos centrais, diversificação de reservas, etc. A gente acho que é um bom lugar para estar também. A gente protege muito do risco doméstico aqui. É, o que não dá para ter é coisas domésticas ligadas a que tem um risco de recessão. Eu acho que o cenário brasileiro, quando a gente pensa nos desfechos, tanto o Flávio quanto o Lula, é, do ponto de vista de recessão, vamos falar em matizes aqui. Eu acho que o Flávio, é difícil você não fazer uma recessão, mas acho que uma desaceleração importante da economia você vai fazer. Vamos pensar o seguinte: a economia está crescendo perto de 2%, basicamente porque você está fazendo um monte de expansão fiscal que ficam muito restritas a esse ano, tá? Você escorrega menos coisa para o ano que vem. Então, para o ano que vem, se você tira o impulso fiscal, qualquer governo vai ter que fazer isso, vai ter que tirar o impulso fiscal no ano que vem, porque ele vai ser muito cobrado, inclusive pelo mercado, pela reação dos ativos para isso. Sobra muito pouca coisa, sobra um caminhão de juro real agora, né, nessa economia. Então, essa economia vai ter que vir para baixo. É isso que vai trazer essa inflação para alguma coisa perto da meta, desses quase 5% que a gente está. Tira o choque de oferta e é uma desaceleração mais importante da economia. A gente está com a alavancagem das famílias grande, a gente está com a alavancagem, não tem um bom dado disso, mas pela extensão do ciclo, eu acho que a gente está com uma alavancagem grande nas pequenas e médias empresas também. Naturalmente, se você começar a faltar um pouco de demanda, significa que vai faltar um pouco de rentabilidade para as empresas, vai faltar um pouco de renda para as famílias, você vai ter que fazer uma contração maior, tá? Então, eu acho que a gente tem uma desaceleração importante desenhada para 27 on. Se for Flávio, putz, ela é muito menor, porque com Flávio o BC pode cortar muito juros, então o efeito é muito grande nos juros. Se for Lula, talvez o BC tenha que subir um pouco de juros, aí o Galo vai ter que se provar. Você vai ter mais câmbio para cima, o câmbio impede que você corte juros aqui na velocidade que deveria, mas vai ter mais inflação. Talvez uma contração de juro real mais longa, tá? No segundo momento. Então, eu vejo uma recessão, uma desaceleração da atividade importante para o ano que vem, e se for Lula, uma recessão mais importante para 27 e 28. Se isso vale, não dá para ter as coisas que estejam a qualquer tipo de exposição à atividade doméstica aqui, tá? Por isso que a nossa carteira hoje não tem muito pouco de varejo, o varejo que a gente tem são coisas muito defensivas. A gente tem uma exposição aberta em builders, a gente não tem. Acho que a única coisa que sobra que tem um pouco de exposição de atividade, crescimento, essas concessionárias.
mas isso é uma parcela menor da carteira, são 6% só da carteira. E elas, se a gente tiver certo, tem uma queda de juro real muito óbvia com o Flávio, e um aumento e talvez posterior queda do juro real depois com o Lula. Então, parece assim, dá para ter. Vai. É diferente de, olha, eu estou esperando que as minhas vendas subam ano que vem, isso não vai acontecer. Então, recessão não dá para ter. Outra coisa, eu acho que você tem que buscar coisas defensivas aqui domesticamente. É, então, que não tem essa exposição à demanda, mas que eventualmente ganhe se você tiver alguma queda no juro real. Ah, e que estão, evidentemente, comprimidas por esse risco eleitoral que já aparece para preço e por esse período longo aí que a gente está tendo de juros mais elevados, tá? Então, acho que o que mais salta aos olhos isso é em utilities. Se você pensar em utilities, por exemplo, lá em 2015, na eleição, esse foi um setor que foi bem ao longo da eleição, ganhou dinheiro ao longo da eleição da Dilma. E tem eu acho, é um case óbvio, mas assim, dá para estender isso para bancos também. Bancos e utilities dão mais ou menos 30% da nossa carteira, tá? 18% de utilities, 18, 19, 12% de bancos. Então, a gente gosta da história. É, Outro ponto, eu acho que a gente tem que ter alguma proteção de inflação. Então, setores que tenham condição de fazer um repasse, é, isso é importante. Aí, porque num desfecho Lula, talvez o equilíbrio seja com inflação maior. Então, importante ter, e aí acho que o utilities é um bom exemplo, mas bancos também, então reforça a ideia dos setores domésticos. A gente está muito concentrado nisso. E por último, acho que a última coisa aqui do, um dos vetores que a gente está olhando eu acho que tem uma simetria no câmbio, né? Se der Flávio, é claro que o câmbio vai apreciar e a gente vai ver isso acontecendo, mas a gente já está mais, assim, contraponto a isso é que a gente tem fatores que protegem o dólar, que levariam talvez a uma apreciação ainda adicional do dólar muito forte. O mais forte deles é todo o case de AI. É lá que o grande fator dinâmico e que atrai poupança global hoje são os investimentos nesse setor, isso é lá, tá? Então, eu acho que tem uma apreciação, mas ela é um pouco limitada por isso. Do outro lado, se der Lula, se você tiver num ambiente global um pouco mais difícil, e aí é difícil colocar timing, no meu base case não seria para já, para esse ano, mas você pode ter uma depreciação importante do câmbio. Tá? O câmbio não conversa muito com o movimento que você fez no juro real. Uma parte disso é por causa dos sinais do Banco Central, mas se o Banco Central der uma fraquejada nessa história, acho que o câmbio tem mais para andar. Então, eu acho que a gente tem que ter exposição a câmbio, sim. A gente tem indústrias na carteira, gostamos de VEG e Embraer, posição ainda é de 6%, é algo que a gente está olhando, pode aumentar. Commodities está muito por causa disso, eu dei o argumento de commodities aí, que você pode ter alguma recuperação de atividade global, a gente gosta muito de petróleo, para pegar isso nesses níveis. É, mas além disso, você tem o câmbio, né? O câmbio, commodities é um setor bastante defensivo nos momentos extremos do mercado brasileiro, porque o câmbio beneficia, a depreciação do câmbio beneficia as exportadoras. Ah, e lá fora, a nossa exposição, que em geral a gente redia 100%, a gente está gradativamente diminuindo isso. Então, a gente está carregando uma proporção cada vez maior desses ativos lá fora em dólar. Hoje ainda está perto da metade, um pouco menos.
a gente está carregando, e a ideia é ir aumentando isso ao longo do tempo, tá? É, não é uma carteira para um desfecho eleitoral, que é aí chegando na tua resposta, Léo, mas acho que é uma carteira, quando você pensa, vamos lá, 20% em commodities, 18 utilities, 12 em bancos, é, 6% mais ou menos em concessionárias, mas 6% também em indústrias, com o restante, ou um terço da carteira em tech lá fora, eu acho que essa é uma carteira que está querendo pegar, primeiro, um momento interessante, micro, importante global. Um negócio que, quando a gente posiciona nisso, te permite carregar uma parcela maior dos cases mais cíclicos da carteira. E dois, a gente está tentando se posicionar para uma coisa que é muito binária, que é a eleição aqui no Brasil, evitando onde os riscos são mais extremos, tá? Então, varejo, consumo, coisas mais relacionadas a investimento e consumo, demanda doméstica aqui no Brasil. E tentando pegar coisas que, se as coisas melhorarem, eu acho que a gente consegue, essas coisas capturam. Então, tudo, outro driver importante da carteira é liquidez. Tem que ser coisas que vão andar no fluxo de ETF, porque é o único que vai vir aqui. Não vai dar tempo de você fazer uma coisa muito mais micro, mais longo prazo aqui, tá? Não vai ter stock picker vindo para o Brasil por enquanto. Então, por isso a gente vai ter bastante utilities, a gente vai ter bastante bancos, por isso que a gente vai ter indústrias e commodities, tá? Por enquanto é isso, a carteira fica redeável, esse componente aí ex-US, um componente que tem um beta muito perto de um, o índice. Então, se a gente começar a achar que as coisas estão piorando, a gente consegue botar umas puts ou vender mesmo o índice em cima dessa carteira muito rapidamente. Tem um monte de coisa para acontecer, coisas rápidas que podem mudar o cenário. Então, saiu mais um vídeo do Flávio, putz, mudou muito o cenário. Saiu alguma implicação do Lulinha nas investigações. Agora está mais difícil, mas se acontecer, muda muito o cenário também. Então, a gente tem que ter uma carteira que tenha é, agilidade. Se lá na frente você tiver mais clareza em relação à história eleitoral, acho que a gente escolhe um lado, tá? Mas, por enquanto, o que a gente está querendo é ter uma carteira que se beneficie do momento global, se beneficie de um upside cíclico que você pode ter ainda aqui dentro, mas que também não carrega muitas simetrias, que tenha proteções que na composição dela para evitar um downside maior se as coisas vierem de um jeito pior, tá? E, claro, com maleabilidade e flexibilidade para a gente ir adaptando ela conforme a gente vai tendo mais informação sobre a eleição. Boa. Tem mais perguntas aí? A gente passou em na boa parte aqui das perguntas que faltam. Só vou entrar em duas aqui, e aí só para complementar o que você já comentou. Quais os maiores receios para os ativos de risco do Brasil, considerando o cenário macro internacional? Valorização do dólar? Acho que vem da valorização do dólar, é você virar o ciclo de policy lá fora, a economia americana acelerar de uma maneira mais consistente. Nós estamos com o Corp se rodando a 3,4, que meta é 2, né? Eles não chegaram na meta desde 21. Esse ciclo inteiro. Então, mega longo soft landing, só que eles estão tomando choque de oferta todo ano. Então, se você, por AI e as implicações que isso traz sobre a demanda no curto prazo, fizer com que a economia americana reacelere rapidamente, você começa a ver juros lá fora. E aí não estamos falando de, vou dar um shift level aqui para balancear risco, não. Estamos falando de subir, assim, virou a curva, ele vai ter que fazer um ciclo de hike. Se isso acontecer, é uma venda de yen, tá? E claro, por isso vai passar, a gente vai ver esse index vai muito mais apreciado. Se isso acontece junto com o risco político brasileiro aqui se manifestando, aí o Brasil virou 2015 de novo.
tá? Meados de 2015 foi quando aconteceu aquilo tudo. Lembrando, assim, a eleição foi ruim para os ativos aqui, mas o tamanho do risco político, ela não precificou isso logo de cara. Ela foi precificada de verdade lá no meio de 2015, quando o cenário global piorou. Boa, vamos para a última, então. Com a inadimplência crescendo, Selic elevada, RJ de grandes grupos, faz sentido manter a exposição elevada no setor financeiro? Então, ótima pergunta. O que que a gente acha, assim, ah, se a gente começar a achar que nós vamos fazer estamos perto, de uma crise grande de crédito, não, tem que diminuir, tá? Então, estamos olhando para isso. A gente tem nos bancos, a gente tem exposição em U e Itaú, basicamente, assim, tem um pouco de outros bancos, mas tá mais em U e segundo plano Itaú. Não, o que acontece aqui? É, Nu acho que está meio na frente disso tudo, tem fatores de longo prazo, tem uma questão aqui de ele tem uma correlação com financials de S&P que é interessante, tem toda a opcionalidade de você abrir a operação nos Estados Unidos, tem riscos, claro, também, mas assim, tem uma opcionalidade positiva gigantesca nessa história, aparentemente. É, o Marcelo fala isso muito, assim, que ele não concorda muito com isso, e acho que ele tem razão, que eu não está treinando o ciclo de crédito no Brasil, mas sim, compreensível isso, mas você tem outros elementos nessa história aí que a médio e longo prazo parecem muito mais fortes, né? Por exemplo, essa questão da operação dos Estados Unidos. É, mas no ciclo de crédito aqui, eu acho que a gente usa ele meio como canário na mina. Ele que é o primeiro que está olhando as condições das famílias, ele vai testando as safras que ele vai liberando para crédito dia a dia, semana a semana. E se ele percebe que tem alguma coisa piorando, ele segura. Eu acho que ele faz isso muito bem. A gente não está vendo muitos sinais disso ainda. Pode acontecer lá na frente com desemprego? Pode. Acho que a gente tem que ter menos aí numa situação dessas, né? Quando as condições do credor pioram, evidentemente não fica bom para os bancos, tá? Mas por enquanto a gente não está vendo isso, tá? Talvez lá na frente seja um risco. Mas não acho que é para já. Você tem que dar uma capotada no mercado de trabalho mais importante. Eu não acho que você vai capotar o mercado de trabalho. Você vai desacelerar gradativamente, isso vai trazendo a economia para baixo. Ao longo de 17 e 18, desculpa, 27 e 28, o Flávio, no cenário Flávio, ser compensado pela queda de juros, no cenário Lula, talvez não. E aí isso vai intensificando a recessão. Mas, por enquanto, a gente não está vendo sinais fortes disso, não. Então, acho que tem um catch-up para fazer. O Itaú é um pouco diferente, né? Eu acho, quando você olhar para os bancos incumbentes como um todo, o que esses caras fizeram nas linhas mais porradas, aí no Itaú eu destacaria crédito para small e mid, ele está dando um crédito com garantia. Esses caras, os bancos já tiraram o pé, pelo menos os grandes, né, os incumbentes, na concessão de crédito nas linhas mais problemáticas tem um tempo, tá? Eles estão surfando no aumento do spread, mas eles não estão crescendo a carteira. O grande problema, eu acho, tá, talvez, no mercado de capitais. Então, você tem um crescimento gigantesco de FDICs, por exemplo, que dá crédito de um jeito diferente que os bancos davam lá atrás. Os bancos continuam dando de um jeito forward-looking. Eles veem que o cenário está mais desafiador, eles veem que tem um risco de eleição, eles veem que os juros vão continuar altos por mais um tempo, eles seguram a concessão. O mercado de capitais, eles veem a cota cair, e depois que a cota cair, você vai segurar, vai ter resgate, e aí some dinheiro. Mas é um processo mais lento. O mercado de capitais é backward-looking nessa reação. A decisão é completamente pulverizada, né, por definição, a cada investidor. Então, isso é um processo mais lento. Eu não sei se a gente vai fazer uma capotada grande no mercado de crédito, ou se a gente vai fazer uma desaceleração longa
e, e, e uma volta muito gradual também, tá? Pode ser parecido com o que aconteceu com a captação, que a gente sofreu muito, né, como indústria, dos fundos de ação. Uma queda longa e uma volta gradual, tá? É, a volta a gente ainda não viu, by the way, mas assim, a queda foi longa. Pode ser um movimento parecido com esse. Se for isso, eu acho para os bancos, eles têm tempo de manobrar a carteira, então no caso do... E no caso do Itaú, eu acho que não vão tomar nenhuma tinta no mercado, na carteira que eles têm, e eles vão ter todo o mercado para frente para escolher. Conforme você vai diminuindo a oferta de crédito do mercado de capitais, esses bancos vão se segurar, vão lá buscar os melhores clientes. Então, do ponto de vista dos bancos, acho que eles estão bem posicionados, tá? A única questão que a gente tem que ter é, se você tiver uma crise muito aguda, pode ser é um risco, tem que olhar. Mas se for uma desaceleração mais longa, profunda, mais longa, mais gradual, acho que eles estão bem posicionados. Boa. Foram essas perguntas hoje. O pessoal, se ficou mais alguma dúvida, quiserem conversar mais sobre algum outro tópico que a gente não abordou aqui, é só mandar para a gente que a gente responde vocês depois. Legal, pessoal. Obrigado. Mês que vem a gente está com o Marcelo aqui. Mas se vocês quiserem falar sobre qualquer outro assunto da carteira antes disso, procura a gente antes mesmo. Tchau, tchau.